Eu acho que esta semana foi um pouco mais complicada. Acho que fiz demasiadas questões do género: será que eu mesmo vou conseguir? E não no sentido de desistir. Peço desculpa, vou reformular. Mas sim no sentido mais honesto que existe. O de olhar para a distância de onde estou agora e para onde quero chegar e perguntar com sinceridade se é mesmo possível. Sejam bem-vindos ao episódio 11 do Zero to CEO. Bom, antes de mais, queria agradecer a toda a gente que tem acompanhado de coração. Muito obrigado. Se ainda não subscreveste, se ainda não deste follow, assim sim, subscreve no YouTube. Se ainda não deste follow, é só clicar no botão verde no Spotify para seguir o podcast e não perderes nenhum episódio. Os episódios saem a segunda e a quinta, mas queria agradecer porque nem sabia conseguia chegar aqui a este ponto de estar no 11º episódio. Tem sido uma jornada interessante, no mínimo. Mas bom, antes de entrar nisto, no tema principal da semana, eu vou dizer qual é o estado da Orion. O protótipo da Orion existe. Falámos na última quinta-feira. Mas existir não é a mesma coisa que ter clientes. Não é o mesmo que ter receita. E acho que foi essa distância que esta semana pesou mais. E não foi um momento específico. Foi sim uma acumulação. Existem semanas assim e em que tudo pesa um bocadinho mais do que o habitual. Já tinha falado aqui que houve uma semana que houve uma paragem, não é? E esta semana se calhar foi mais como mais uma dessas semanas complicadas, dizendo assim. Peço desculpa. E agora vou passar para o que aconteceu esta semana. E há uma questão que os fundadores e criadores de empresas e pessoas que trabalham neste meio que não fazem em público. Fazem esta pergunta para eles próprios sozinhos. Fazem quando os números não são o que precisavam de ser. Fazem quando vem alguém na sua idade a chegar a algo grande e comparam onde estão. E esta semana eu fiz essa pergunta várias vezes. Acho que não é bem sobre o dinheiro, ou não é só sobre o dinheiro. É sobre 3 coisas ao mesmo tempo. E demorei um bocado a perceber isso. A primeira é a liberdade. Há uma versão do futuro que eu consigo imaginar em que não tenho de me preocupar com dinheiro e com caixa para construir aquilo que eu quero. Há um futuro em que eu imagino que as decisões são baseadas no que é certo e não no que é urgente. E ainda não estou nesse futuro. E há semanas em que isto pesa mais que outras. A segunda é o impacto. A Orion não é um projeto pequeno. A visão é, como já falei em inúmeros episódios, é transformar a forma como a indústria opera. Trazer inteligência real a fábricas que ainda trabalham com ferramentas dos anos 90 e dos anos 2000. E há dias em que me pergunto se tenho mesmo o que é preciso para chegar lá.
sozinho, com os recursos que tenho neste momento, neste timing. E a terceira, e acho que esta é a mais difícil de admitir, é a validação. Existe uma parte de mim que quer provar que esta visão é certa. Não aos outros, a mim. Existe um Tomás de há uns anos para cá que apostou nisto, que disse que valia a pena e que escolheu este caminho. E existem semanas em que me pergunto se esse Tomás estava realmente certo. E esta semana foi uma dessas semanas. Mas nem tudo é mau. E aprendi esta semana. Não foi tanto uma resposta, foi mais uma perspectiva. É que a pergunta, e abrindo aspas, vou conseguir mesmo, é provavelmente a pergunta errada. Não porque ela seja fraca, mas porque não tem resposta agora. Ninguém me consegue responder a isto, nem me consegue responder a mim, nem quem está na mesma situação consegue responder enquanto está a meio da construção. É como perguntar se vais gostar do destino antes de ter feito a viagem. A única resposta honesta que consigo dar é não sei. E acho que está tudo bem em não saber. O que eu percebi é que há uma grande diferença entre duvidar de mim e duvidar do caminho. Duvidar de mim é, de certa forma, paralisante. Questionar se tenho o que é preciso, se tenho a inteligência, se tenho a resiliência, a capacidade, e isto não me leva a lado nenhum. Agora, duvidar do caminho já é outra coisa. Questionar se a estratégia é certa, se o timing é certo, se estou a focar-me no que importa. Isso é informação e isso é realmente útil. Esta semana confundia estas duas. E quando as separei, a sensação foi completamente diferente. Se também estás neste lugar, onde a distância entre a visão e a realidade parece enorme, a pergunta não é se vais conseguir. É o que fazes hoje. Porque é a soma dos dias que responde à pergunta grande. Não o contrário. Então, e o que muda esta semana? A mudança desta semana é muito mais mental do que operacional. Vou tentar parar de fazer a pergunta grande, que é se vou conseguir mesmo, e substituir por uma pergunta mais pequena. Qual é a coisa mais importante que posso fazer hoje para aproximar a realidade da visão? Uma pergunta de cada vez, um dia de cada vez. Não porque a visão grande não importa, mas porque acho que a visão grande só se constrói com dias pequenos, bem executados. A liberdade, o impacto, a validação, nenhum deles chega de uma vez. Chegam acumulados, dia após dia. O teu trabalho não é garantir o resultado, é fazer o próximo passo bem feito. O resultado é a consequência. Bom, mas mudando de tópico e se calhar falando um bocadinho mais a sério, há uma conversa que eu uso ultimamente e que me deixa com sentimentos mistos. Ouço muito que eu vou chamar AI. Sei que não é português, mas é assim que eu me sinto melhor a falar da inteligência artificial. Ouço dizer que a inteligência artificial vai matar o empreendedorismo. Ou então,
que a AI vai democratizar o empreendedorismo. Dependendo de quem fala, é catastrófico ou é a melhor coisa que já aconteceu nos últimos tempos. Acho que as duas coisas vão ser verdade ao mesmo tempo. E também acho que depende completamente da forma como tu te posicionas. Eu estou a construir uma empresa de AI para a indústria. Por isso não estou a comentar isto de fora. Estou dentro disto. E o que vejo no dia-a-dia é a divisão, ou é uma divisão que está a crescer silenciosamente. A divisão entre os fundadores que usam e os que não usam. Deixa-me ser bastante concreto sobre o que é que isso significa na prática. Um founder que não usa AI em 2026 acorda de manhã, abre o computador e começa a trabalhar exatamente como trabalhava há 3, 5, 10 anos atrás. Escreve tudo do zero, pesquisa tudo manualmente, cada tarefa tem o mesmo custo. Peço desculpa se for a minha voz. Cada tarefa tem o mesmo custo de tempo que sempre teve. Por outro lado, um fundador que usa inteligência artificial acorda de manhã e tem um multiplicador. As tarefas que antes demoraram horas, demoram agora minutos. A primeira versão de qualquer coisa, seja um e-mail, seja um documento, seja um pedaço de código, aparece em segundos, minutos. O tempo vai se libertando para o que realmente importa. Para pensar, para decidir, para construir relações e para validar ideias. Não estou a exagerar e sou a prova disso. O protótipo do Orion que mostrei na quinta-feira foi um gêmeo digital de uma fábrica com inteligência operacional em tempo real. Foi construído por uma só pessoa, por mim. Sem equipa, sem developers, sem design, sem qualquer experiência em 3D. Há 5 anos isto não seria possível. Hoje é. E esta é a diferença de inteligência artificial. Mas aqui está uma parte que a maioria das pessoas não fala. A inteligência artificial não substitui o que é difícil de substituir. Não vai substituir a capacidade de identificar um problema real no mercado. Apesar de sabemos que ainda estamos numa fase muito inicial da inteligência artificial, não substitui o julgamento de saber o que construir e o que ignorar, não substitui a resiliência de continuar quando está difícil, não substitui relações humanas que abrem portas que nenhum algoritmo vai abrir. A inteligência artificial democratizou a execução, não democratizou a visão. E isto cria uma visão, uma situação, não uma visão, isto cria uma situação bastante interessante. Porque quando o custo de executar baixa para quase zero, o número de pessoas a executar explode. Existem mais produtos, mais serviços, mais conteúdo, mais empresas do que mais empresas do que alguma vez houve. O que significa que a competição por atenção, por clientes, por mercado, aumenta exponencialmente. No mundo em que toda a gente consegue construir, o que te vai diferenciar não é a capacidade de tu construires. É o que escolhes construir. E porquê? Por isso a minha resposta quando perguntam se a inteligência artificial é uma ameaça ou uma oportunidade, a minha resposta é bastante simples. Se tens algo para construir e usas a inteligência artificial para construir mais rápido e com menos recursos, é a maior oportunidade da tua geração. Se estás a usar ferramentas melhores para fazer
a mesma coisa que toda a gente, sem uma visão clara do problema que estás a resolver, a inteligência artificial não te vai ajudar. Só vai ajudar e acelerar o caminho para a irrelevância. A pergunta que tens de te fazer não é: estou a usar inteligência artificial suficiente? É: sei exatamente que problema estou a resolver e para quem estou a resolver. Se a resposta for sim, usa toda a inteligência artificial que encontrares. Se a resposta for não, para. Pensa. Isso é o trabalho que a inteligência artificial não faz por ti. Bom, dei aqui um pouco da minha visão sobre como é que vai mudar a inteligência artificial nos próximos anos. Porque vai haver aqui um switch muito grande. E o mercado vai automaticamente autorregular-se e temos que estar prontos para tudo. Não podemos fechar as portas a nada. Sabemos que a inteligência, e já falei aqui no episódio 1 ou 2, sabemos que a inteligência artificial é uma das maiores armas que o ser humano tem. Não estamos nem a 50% da capacidade da inteligência artificial. Claro que assusta falar de Agentic AI. Custa falar de uma AI tão poderosa que nós nem sequer conseguimos compreender. Mas temos que perceber uma coisa: se há competição, e se tu queres te manter à mesma, vou dizer, se te queres manter ao mesmo ritmo de todas as empresas que estão a trabalhar no mesmo sentido, tens que usar inteligência artificial. Porque a certo ponto já não é um diferencial, é um must. E isto é bastante importante. Estamos a viver, se calhar, uma época de aprendizagem. Uma época onde vamos decidir por onde é que vamos. E assim termino. De quinta vou, se calhar, um bocadinho mais a fundo. Neste assunto. Porque acho que é bastante interessante. E é bastante interessante também falar com vocês e vir aqui deixar aqui os meus pensamentos. Não se esqueçam de dar follow ao podcast. Muito obrigado a todos que ouvem regularmente. Significa bastante para mim. E se tiveres alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa, podes evitar entrar em contacto comigo. O meu Linktree vai estar na descrição deste podcast, como em todos, e podes-me lá encontrar. Este foi Zero to CEO. Muito obrigado por estar desse lado e até quinta-feira.